6h40, de volta com o Bahia no ar. Olha, a gente fala agora de um caso grave. 2 gestantes perderam um bebê durante a espera por atendimento no Hospital da Mulher em Feira de Santana ontem. A direção do hospital disse que a unidade estava superlotada quando elas chegaram. Uma das gestantes veio aí de ambulância do município de Água Fria. As duas estavam perdendo muito sangue, já tinham passado em outros hospitais da região. O motorista da ambulância que levou uma das mulheres disse que no município não tem médico obstetra e que sempre é feito esse serviço de transferência para Feira de Santana. A secretária da direção do hospital informou que a unidade estava superlotada e que foi feito o possível para atender as duas mulheres a tempo. Ela disse ainda que uma das grávidas já tinha expulsado o feto no caminho para a Feira de Santana e que quando conseguiram colocá-la dentro do hospital, ela já tinha perdido o bebê. Grávidas de Feira de Santana e de mais 100 municípios vizinhos contam com o atendimento do Hospital da Mulher. A unidade é referência em atendimentos a grávidas e também a recém-nascidos de alto risco. Infelizmente, ontem à tarde, elas não puderam receber esse atendimento e as duas perderam os seus bebês, antes de que pudessem ter qualquer auxílio médico. A equipe médica responsável, mudando de assunto, viu? A equipe médica responsável por Paulo César Perrone, baterista da banda Estaca Zero, solicitou equipamentos para que ele fosse tratado em casa. Segundo a assessoria do Hospital das Clínicas, o quadro de saúde do músico vai ser avaliado para saber se ele pode ser transferido. No dia 2 de outubro, alguns músicos promoveram o Festival da Paz para arrecadar fundos para o tratamento de Perrone. Esse dinheiro das vendas dos ingressos viabilizou a parte particular do tratamento que vai ser feito em casa. Perrone, que foi baleado durante uma saidinha bancária no mês de julho e desde então permanece internado. E um incêndio destruiu parcialmente uma loja no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O fogo começou por volta de 1h da manhã de hoje. Populares viram o incêndio nessa loja de confecções, que fica na rua direta do Pau da Lima, e arrombaram a porta. Tinha um carro dentro desse imóvel. Ele foi retirado, olha aí o carro, para evitar explosões. Antes que os bombeiros chegassem, voluntários pegaram um extintor de incêndio, usaram baldes de água para apagar o fogo. Parte das mercadorias acabou sendo destruída, não teve jeito. Por sorte, não tinha ninguém no local no momento desse incêndio e acabou que ninguém ficou ferido. As causas do fogo ainda são desconhecidas e vão ser apuradas. Uma testemunha que passava pelo local disse como é que conseguiu apagar o incêndio. Vamos ouvir. Eu estava passando, que eu vi da casa de casa que fazia um lanche. Aí quando eu estava passando aqui, tinha um rapaz aqui, um policial, e outro rapaz estava olhando. A gente viu uns focos de fogo aqui. E aí no foco estava passando fogo e tentando ajudar. Tentando ajudar, a gente tentou arrombar a porta. Aí eu entrei pelo lado aqui com a camisa no rosto e usei o extintor, diminuiu o fogo. Aí mesmo assim o fogo começou a se alastrar aqui. Aí quando tentou aí, com a ajuda dos moradores daí, a gente pegou vários baldes de água e foi jogando aí dentro até que conseguiu conter o fogo. O dono dessa loja chegou depois que o fogo já tinha sido apagado. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir o que ele falou. A gente agradece a Deus porque eu vejo que poderia ter sido pior, né? Graças a Deus não chegou a uma destruição total. Tivemos perdas, mas só perdas materiais mesmo, e a gente chamar por Deus e tentar recomeçar, né? Recuperar tudo novamente. 6h43. Ter o nome do pai e da mãe no registro de nascimento é um direito de todas as crianças. Para garantir o reconhecimento da paternidade, a Defensoria Pública de Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador, oferece exames gratuitos de DNA. Esse atendimento ele é feito das 8h da manhã ao meio-dia, das 2 até as 4h da tarde. Você vai ver agora uma reportagem que fala sobre esse atendimento. Vamos ver. Raimunda Araújo, desde que a menina nasceu, não recebe pensão porque o nome do pai não consta no registro de nascimento da criança. Em busca de informações sobre como é possível garantir os direitos da neta, ela procurou a Defensoria Pública. O pai não dá nada e, além disso, nem o registro dá. Aí, como eu vim falando aqui hoje, eu vim saber como era. Eu sei que quem encaminha isso é as mães. Mas eu, como a seu avó, eu vim procurar saber para poder ela ir. Este ajudante de pedreiro veio fazer o exame de DNA para ter certeza se é pai de um menino fruto de uma relação casual que teve há 8 anos. Eu vim hoje aqui espontaneamente para saber o resultado. Superar um pouco a dor da perda do filho, fazendo um gesto que vai proporcionar o reconhecimento legal do neto. O filho do comerciário Laurindo Lima faleceu antes do pequeno Lucas nascer. Como ele não era casado oficialmente com a mãe da criança, o cartório se recusou a fazer o registro do menino com o nome do pai. Ia ser uma criança sem sobrenome, né? E hoje a gente tem
garantia de que o menino vai ter nome e sobrenome. Todo o material coletado pela Defensoria é encaminhado para análise no Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Se o resultado for positivo e o pai assumir espontaneamente a paternidade, o cartório já inclui o nome dele na certidão. Se ele se negar a assumir o filho, neste caso será necessário entrar na Justiça para assegurar os direitos da criança. É muito importante que tenha essa regularização para que essa criança tenha direito à pensão alimentícia, tenha direitos sucessórios, direitos previdenciários e todos os demais direitos, além de ser o maior direito, é ter direito ao amor paterno. A comerciante Remilda Almeida veio tentar regularizar a documentação de uma sobrinha, que cria desde que a irmã faleceu. Eu crio como minha filha, eu considero como fui eu mesma que tive, né? É muito amor, né? Meus outros filhos amam muito, tem ela como irmã. E isso eu quero concretizar, né? Como filha. Pois é, então, se você também precisa desse serviço, o atendimento, como eu falei, é das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até as 4. A Casa de Acesso à Justiça fica na rua Domingos Barbosa de Araújo, número 172, no bairro Calilândia. Você que é de Feira de Santana, fica aí a dica. E eu queria fazer um pedido de sangue para você que está saindo de casa agora. Malu Reis Miranda, ela precisa de sangue de qualquer tipo. Se você puder fazer essa doação, se você quiser hoje, acordar essa sexta-feira, fazer uma boa ação, está aí uma oportunidade. Malu Reis Miranda precisa de sangue de qualquer tipo. Os doadores devem se dirigir ao Hemoba e dar o nome da paciente para que seja feita essa doação para ela, tá certo? Malu Reis Miranda, sangue de qualquer tipo. E olha, você já conhece o R7 Banda Larga? É um serviço gratuito do nosso portal. Você tem acesso à internet de alta velocidade sem pagar nada. Se você tem Speed ou Oi Velox, escolha a sua operadora, peça o R7 Banda Larga. Entra no r7.com e saiba mais. Do estúdio para as ruas de Salvador, vamos falar com a repórter Luana Brito, que está com o Link Móvel. Olá, Luana, bom dia. Onde é que você está? A Luana ainda não está, né? Daqui a pouquinho, Luana entra com a gente. 6 horas e 47 minutos, porque nós temos repórteres espalhados por toda a cidade. Entra a Luana, entra a Luiz, daqui a pouquinho a gente traz essas informações das ruas para você. E o melhor do PAN, ao vivo, direto de Guadalajara, o envolvimento de artistas com o escândalo da quadrilha de carros importados. São os dois dos destaques do Domingo Espetacular. Olá! As novidades sobre o fim do esquema ilegal para importação de carros de luxo. Como fica a situação dos artistas e jogadores envolvidos, hein? O que eles têm a dizer e o que vai ser feito com os carrões apreendidos. E direto de Guadalajara, reportagens especiais sobre o maior evento esportivo das Américas. E ao vivo, uma das provas mais esperadas do PAN. César Cielo, o nadador mais rápido do mundo, disputa 2 ouros para o Brasil. É no Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá! E hoje, não se esqueça, 10 da noite, a abertura dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Todos nós aqui da Record Bahia já estamos no clima, já viu, né, a camisa? Durante toda a semana, a gente está usando essa camiseta belíssima dos Jogos Pan-Americanos para lembrar você que você tem um compromisso marcado, hoje, às 10 da noite. Moradores do bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, viveram momentos de pânico na noite de ontem. Testemunhas disseram que 8 homens armados com pistolas tomaram uma rua onde fica uma delegacia lá. A polícia acha que essa ação dos bandidos foi para intimidar os agentes que estão investigando uma chacina que aconteceu domingo passado. Foram vários disparos na rua da delegacia da Polícia Civil do bairro. Os moradores ficaram, lógico, assustados. Desde essas 4 mortes que aconteceram no último fim de semana, os policiais estão nas ruas em busca dos autores do crime. Pouco antes de chegarem ao local, os policiais já tinham recebido denúncias de que grupos de traficantes anunciaram um toque de recolher. Ontem as ruas lá ficaram desertas. Ontem, inclusive, foi enterrado o corpo de Abraão Felipe Marques, de 15 anos, uma das vítimas da chacina que aconteceu em Lauro de Freitas. O corpo do jovem foi encontrado próximo ao local do crime. Segundo populares, 10 homens em 2 carros chegaram ao local atirando. Para a polícia, o tiroteio aconteceu por causa de uma briga entre gangues rivais das comunidades de Queira Deus e Pé Preto. Então, o pessoal lá de Portão está com medo. Essa semana foi o bairro da Paz que teve toque de recolher. Agora a gente recebe a informação que em Portão também os traficantes determinaram toque de recolher. Escolas fechadas, comércios fechados, ruas vazias e as pessoas com muito medo
sem querer sair de casa. E a polícia aí fazendo o seu trabalho, tentando capturar essas pessoas, capturar esses traficantes e os responsáveis pela chacina. Então, é o clima que a gente vive na cidade hoje, sobretudo nos bairros populares. É quem acaba sofrendo, é quem vive nesses bairros populares que estão tomados pela ação dos traficantes. São eles que estão mandando. Eu fico me lembrando muito do Rio de Janeiro. Nem o Rio de Janeiro já não está mais assim. E Salvador está começando cada vez mais violenta, cada vez mais os traficantes dominam o pedaço, dominam os bairros populares. E desejamos nós que a polícia consiga vencer essa luta, porque é uma luta de todos nós. E se a polícia vence, nós vencemos também. Agora sim, vamos para as ruas de Salvador. Luana Brito, onde é que você está? Bom dia. Olha, imagens do trânsito ao vivo, 6 horas e 50 minutos. Olá, Jéssica. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nesta via próxima ao Detran. E por aqui o trânsito já é bem intenso, mas sem pontos de retenção. Na Avenida Bonocô, passamos agora, no sentido centro, tem um pouquinho de engarrafamento. Então o motorista que vai sair de casa agora para o trabalho, para levar o filho na escola, deve ter cautela, deve ter um pouquinho de paciência também para encarar mais um dia de engarrafamento nessa cidade que infelizmente não tem mais aquele horário de pico. Nas últimas 24 horas, a Transalvador registrou 5 acidentes com 3 feridos e outros 2 acidentes foram registrados essa manhã aqui mesmo na região do Iguatemi. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. Olha aí as informações ao vivo do trânsito de Salvador. Daqui a pouquinho a gente mostra essas imagens aéreas lá de cima. A gente vê de cima como é que anda o trânsito da cidade. 6 horas e 51 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco do Bahia Anual o destaque é a seguinte notícia. Veja. Crueldade. Morre vendedor de frutas que teve o corpo queimado por morador de rua. Acusado confessa o crime e diz que agiu por vingança. Não tem arrependimento, não. Acompanharei, porque é uma das emissoras que transmite e nós ficamos na expectativa dessa transmissão. Estamos, sim, todos na força pelo Brasil lá no PAN, com certeza.